Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de algumas extravagâncias de alguns chefes de Estado. E eu escolhi para vocês dois deles, Dom Pedro I e Muammar Gaddafi. Vamos ao primeiro então. Dom Pedro I foi importante, sem dúvida nenhuma, para a história do Brasil, porque foi o responsável, juntamente com José Bonifácio de Andrade e Silva e a Maria Leopoldina, pela Declaração da Independência. E também pela nossa primeira Constituição Brasileira de 1824. Porém, a marca dele, enquanto estadista, era o autoritarismo. Inclusive, essa Constituição de 1824 foi outorgada, ou seja, decretada pelo Executivo, pelo próprio imperador, através do qual ele tinha mais um poder, o poder moderador, ou seja, eram 4 poderes, coisas que nós não vamos ver nas outras 6 constituições brasileiras, que todas as outras 6 vão ocorrer no período republicano. Pois bem, mas a ideia nossa hoje é falar um pouquinho da vida particular desses estadistas. A fama do imperador não era das melhores. Não, pessoal. Gostava de noitadas, da boemia e não se preocupava muito com os assuntos políticos e diplomáticos. Era famoso pelos casos amorosos. Viveu pouco, 36 anos, e teve 34 filhos. Casou-se com Dona Maria Leopoldina e Dona Amália. Teve várias amantes. A principal delas foi Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. E outra situação que sempre foi muito polêmica é em torno da morte de Dona Maria Leopoldina. Haviam suspeitas que colocavam o próprio Dom Pedro I como sendo um dos responsáveis da morte dela. Porém, em 2012, um trabalho chefiado pela historiadora Valdirene Ambiel, no qual foram exumadas as ossadas do imperador e das 2 imperatrizes, foi observado que realmente não tinha relação nenhuma com a morte da imperatriz, ou seja, o imperador não era responsável pelo falecimento da imperatriz. Mas agora vamos falar um pouquinho a respeito do Muammar Gaddafi, ou Gaddafi, como queiram. Ele é responsável por uma das ditaduras mais duradouras do período contemporâneo. Ele governou a Líbia, lá na África, de 1969 a 2011 e só foi deposto em detrimento do movimento chamado Primavera Árabe. Esse movimento eclode em 2011 e tinha como objetivo acabar com os regimes autoritários no norte da África. Na década de 80, ele era considerado o inimigo número 1 dos Estados Unidos da América, coisa que depois nós tivemos outros substitutos, o Saddam Hussein, o Osama Bin Laden, e, enfim. Mas coisas bem curiosas a respeito do general Gaddafi era com as extravagâncias nos gastos, ou seja, usava o dinheiro do cidadão, do contribuinte, para comprar joias, mobiliar suas mansões, o seu palácio, comprava carros luxuosos e sempre rodeados por enfermeiras ucranianas. Ele tinha uma paixão por essas enfermeiras que nas viagens oficiais e extraoficiais sempre levavam uma delas, com uma preocupação, obviamente, enorme com sua saúde, certo? Outra coisa que causava estranheza com relação ao general Muammar Gaddafi é que ele era extremamente apaixonado
pela ex-secretária de Estado dos Estados Unidos da América, do governo George Walker Bush, a Condoleezza Rice. Inclusive, quando os revoltosos da Primavera Árabe ocuparam as dependências do Palácio do General, encontraram não só uma, duas ou três fotos da Condoleezza, mas álbuns inteiros, no qual, obviamente, demonstrava a empatia e a paixão que o general tinha com a ex-secretária de Estado norte-americana. Mas, enfim, pessoal, a reflexão de hoje é sobre os gastos exorbitantes e as extravagâncias de alguns chefes de Estado. Vocês acham que na atualidade nós temos personagens parecidos que estão mais preocupados com a vida particular, com ter uma vida luxuosa e não se preocupar com o cidadão? Ou hoje os nossos chefes de Estado seguem uma outra linha, se preocupando com a lei, com a ordem, com o Estado de Direito? Comente qual a sua opinião a respeito dos nossos chefes de Estados da atualidade. Curta e compartilhe. Um abraço, até a próxima, assim caminha a humanidade.